A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Paulo Victor. Eu venho por meio desse testemunho falar sobre a festa de Natal, né? E como o Senhor trabalhou na minha vida, né, para me libertar dessa festa, né? Que hoje eu não comemoro mais, mas anteriormente eu fazia questão de todo ano comemorar e uma ser melhor do que a outra, né? Então eu gostaria de estar lendo primeiramente em 2 Coríntios 6, 14 ou 16, que diz: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, que comunhão pode haver entre a verdade e a mentira, né? E aí a gente começa com essa festa, né? Por muitos anos eu fiquei preso nessa festa. A gente já tem, né, por tradição, fazer todo final de ano, né? Muitas pessoas. Eu pensava que era cristão, né? Eu pensava que era cristão por montar um presépio, por fazer um sinal da cruz, por rezar um terço, porque eu nasci numa família católica, né? Então eu achava que isso era ser cristão, né? E não precisava mais nada, né? Mas no fim eu não sabia nem, quando eu morresse, eu nem sabia para onde minha alma ia, né? E aí a gente tem essa vivência com essa festa, a gente já nasceu, né, introduzido nesse meio, já sendo acostumado a comemorar esse tipo de festa, e a vivência é essa. É comer, trocar presente, e aí fala de Jesus, mas essa festa no fim não tem nada a ver com Jesus, né? E por muito tempo eu fiquei nessa questão dessa festa, por muitos anos. Eu acho que a partir de 2014 eu comecei a ficar mais apegado com essa festa, né? Antes eu só me ocupava em arrumar a mesa, depois eu passando para outras coisas, em cuidar de outras coisas, e aquilo foi virando uma idolatria na minha vida, né? Vocês podem se perguntar, uma idolatria de uma festa? Sim, idolatria de uma festa, né? Porque todo ano eu tinha que comprar um enfeite, todo ano eu tinha que fazer melhor do que no ano anterior, né? E eu já ficava naquela expectativa, quando terminava um, já de fazer o outro. E eu ficava nessa questão de ficar enfeitando cada vez mais, fazendo melhor, querendo sempre mostrar o melhor, né? Mas essa festa, ela não provém do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. O Senhor Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro, e a gente sabe disso. E como diz a palavra, né, que comunhão tem Cristo e Belial, né? Que comunhão pode haver entre a verdade e a mentira? Não pode haver. Tem muita gente que diz que é só uma festa simbólica, é só simbólica. A gente para comemorar, mas o Senhor Jesus, ele não nasceu dia 25 de dezembro, e ele não pediu para a gente comemorar o nascimento dele, mas pediu para a gente comemorar a morte, celebrando a Santa Ceia, né, que é a nossa Páscoa. E a gente olhando os elementos dessa festa, não tem nada a ver com Jesus, né? O que tem a ver uma árvore de Natal cheia de bolinha com Jesus? Não tem nada a ver, né? O povo só se entope de comida, se ocupa em fazer banquete, em banquetear, e é isso. Jesus nada, só agradece pelo alimento, e come, e ri, e conversa, é só isso, né? É uma festa, é só comida, né? Mas eu posso dizer, porque eu
era o principal promovedor dessa festa, né? Eu que promovia tanto, eu que insistia, vamos na loja, vamos comprar mais enfeite, vamos fazer uma comida melhorzinha, vamos. E eu ficava nessa questão, e se vocês virem, né, a evolução, né, da árvore maior, né, que eu tinha um pinheiro menor, um pinheiro menorzinho. Depois, em 2014, quando foi comprado um pinheiro maior, ele tinha poucos enfeites, mas depois foi mais e mais e mais e mais e mais. E o meu interesse por essa festa foi crescendo. E mesmo eu sabendo de tudo isso, né, como eu não tinha Jesus no meu coração, por mais que eu soubesse as origens, as coisas todas, eu ficava pensando, não tem problema. Mas foi depois que eu me converti que eu pensei assim, será que eu devo comemorar essa festa depois de tudo que eu já sei? Então, né, vamos para as suas origens, né? Lá na Roma antiga, nos tempos de Jesus, né, essa festa já era comemorada, os romanos tinham uma festa chamada Saturnália, que era uma festa de um tema carnavalesco, se banqueteava, se trocava presentes, era uma festa com um tema bem de carnaval, mas eles tinham essa questão de trocar presentes. E como o povo romano, né, era muito de festas, comilanças, glutonarias, orgias, né? A gente já vê já a característica herdada já daquele tempo, né? A glutonaria, os banquetes, as banqueteações. É pecado banquetear? Não. Mas as pessoas acabam comendo, às vezes, excedendo demais da conta. E a gente tem essa herança dessa festa e a troca de presentes, né? No ano 274, o Senhor Jesus Cristo já tinha partido para a glória, né? A igreja de Cristo já estava aqui, né? Mas estava apóstata, né? Tinha um imperador, no ano de 274, ele instaurou uma festa chamada Nascimento do Sol Invicto. Já tinha essa festa, né? Mas ela era meio que esquecida, e ele instaurou como um feriado, né? Como uma coisa importante, deu um destaque para essa festa. Era a festa de nascimento do Deus Sol, né? Que em latim se diz Dies Natalis Solis Invictus. Aí já vem o nascimento, né? Natalis, né? Que Natal significa nascimento. E o povo cristão, né, naquela época, ao invés de dizer não vamos comemorar essa festa, né? É de um povo pagão, né? Mas a igreja naquele tempo, já no século III, já estava apóstata. A igreja já estava na apostasia, né? Ao invés dos crentes daquela época de rejeitarem as coisas do mundo, não, o que eles fizeram? Eles falaram, não, eles falam que é o nascimento do sol invicto, mas o nosso sol é Jesus. Então, eles ressignificaram a festa, dizendo que era o dia do nascimento de Jesus, porque os crentes daquela época não conseguiam largar, né, da festa, os novos convertidos. Então eles simplesmente ressignificaram a festa e ficaram com isso por anos. E com o passar dos séculos, dos tempos, né, essa festa ela passou a ter cada vez menos a ver com Jesus, né? Só de Jesus só tinha um nome, né? Mas as tradições dessa festa eram herdadas de tradições de povos pagãos, né? No século XVI, por exemplo, as comemorações não tinha árvore de Natal ainda, mas eles tinham umas tradições de povos pagãos. Por exemplo, no século XVI eles tinham as decorações de Natal, espetar laranja com cravo, coisa que eu cheguei a fazer, né? Eu tentei imitar. Espetar laranja com cravo, ramos de canela. Era uma coisa assim bem... Se você procurar uma foto, você procurar a decoração de Natal daquela época, você vai ver, vai parecer um altar de bruxaria. Porque, na verdade, as comemorações pouco tinham a ver com o nascimento de Jesus, mas eram mais voltadas para comer, festança. Tanto que as festas de Natal duravam, até como a Saturnália, que a Saturnália durava dias, né? As festas de Natal duravam dias, né?
Não durava só igual hoje, né, que é dia 24, geralmente de 24, 25. Não, naquele tempo eram vários dias que se duravam. E as tradições eram tradições pagãs, coisas de sorte, botar um tronco para queimar, né? E eu acho que o tempo que aquele tronco queimasse significava sorte, fazer tortinhas e colocar no recheio dessas tortinhas moeda, anel, alguma coisa, e aquilo ali ia significar a sua sorte. Ou seja, várias coisas que já tinha no século XVI, né? Que não tinham nada a ver com Jesus, né? No século XVII deu uma decaída essa festa. Já tinha tido a Reforma Protestante. Aí nesse tempo surgiram os puritanos no século XVII. Essa festa deu uma decaída, mas depois no século XVIII voltou de novo com toda a força, porque naquele tempo, no século XVIII, eles tinham aquela questão de ostentação, né, de ostentar, né, riqueza. Então eles faziam banquetes de dias e dias, muita comida, muita bebida. E no século XIX foi aí que começou a aparecer negócio de árvore de Natal, né? Aí foi uma mistura de tudo. Até hoje, lá nos Estados Unidos, quando eles vão decorar a árvore de Natal, eles fazem um cordãozinho, né, com pipocas e umas frutinhas, não sei se são groselhas, né? E o que essas coisas têm a ver com Jesus? Essas tudo são coisas relacionadas com as festas de colheitas que os povos pagãos tinham, dos povos pagãos, das festas de inverno que eles tinham. Tanto é que a temática do Natal até hoje é inverno. Você vê, é neve, é vermelho, rena, são coisas de inverno, coisas que lembram inverno. Porque o Natal, essa festa, ela acabou absorvendo um monte de coisa do final das festividades pagãs do final do ano, né? De outros povos. E aí foi absorvendo. Ao invés da igreja simplesmente rejeitar, não, eles foram introduzindo. E aí no século XIX já vem árvore de Natal. Eles enfeitavam as árvores de Natal, não tinham bolinhas, né? Eles enfeitavam com maçãs, com biscoitos. Eles faziam uns enfeites, colocavam presentes pendurados nas árvores, e tudo isso eu queria imitar, né? Eu trazia para dentro da minha casa achando que era uma coisa boa, quando na verdade era uma coisa ruim. No Brasil, por exemplo, num passado distante, século XIX, início do século XIX, século XVIII, essa festa era comemorada por dias também, né? Mandava-se os escravos com cestas nas cabeças, com bolos, perus, vinhos, doces. Trocava-se esses presentes, os escravos ganhavam roupas novas, tinham os banquetes, e eles iam para as missas, né, que o Brasil é um país fundado católico. E eles também tinham essas festas que até hoje se tem, né, se comemorava nesse tempo, né, as folias de reis, né, reisadas, bumba meu boi, essas festas tudo pagã, que a gente sabe, nós cristãos sabemos que essas coisas verdadeiramente não são de Deus, né? E a gente vai trazendo as coisas, a gente não se pergunta de onde vem, qual é a origem, o que é aquilo, de onde é que está vindo aquilo, né? E a gente simplesmente vai aceitando, pensa que é normal. E eu fiquei vendo nesse Natal desse ano que passou, que eu não tive Natal, porque pela graça de Deus, para a glória de Deus, eu não comemorei Natal nesse último que passou. 2019 foi o meu último Natal. Eu estava percebendo, né, como as pessoas simplesmente elas ficam cansadas, né, de tanto trabalhar, e como de repente elas arranjaram uma energia para poder ir no mercado, para poder comprar ceia, para no dia 23 já preparar a ceia, porque as preparações já começam no dia 23, né? E rapidinho elas arranjam força para ir, para fazer ceia, ficar até tarde em cozinha, fazendo banquete, uma coisa que não foi ordenança de Deus, né? E para um culto no domingo, que tem um culto, às vezes como tem na igreja onde eu congrego, né,
escola bíblica de manhã, tem a consagração de manhã, né? 6h50, a escola bíblica 9 horas, depois 6h30 o culto, né? E para a igreja nesse período a pessoa fica cansada, porque já se ocupou no sábado, fica e acaba indo na igreja só de manhã, fica cansada já para domingo à noite, e aí já tem que já se arranjar para o trabalho na segunda-feira. Mas aí para o Natal as pessoas foram com uma euforia comprar as coisas de última hora para preparar, para ver como é que acaba sendo uma idolatria, não consegue ficar sem, não consegue se abster. Eu achava que eu não podia ficar sem. Eu achava que eu não podia passar o Natal sem árvore de Natal, que eu podia cristianizar. Eu não era cristão verdadeiramente, mas achava, né, por botar umas imagenzinhas, né, de santinho, né, uns cartõezinhos, né, com imagem de santo, com imagem supostamente de Jesus, que o nosso Jesus não é daquele jeito, né? Nós não sabemos como o nosso mestre como estava aqui na Terra. E eu achava que isso, montar presépio, já bastava. Eu sabia, eu pensava assim na minha cabeça, não. Eu sei que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, mas é como se fosse. E eu já sabia que já era uma coisa muito pagã, mas eu falava, eu vou cristianizar. Vou botar aqui para a árvore ficar mais cristã. Mas quando na verdade era uma mentira, né? E depois que eu me converti, em abril do ano passado, eu fiquei em dúvida, o que eu ia fazer? Se eu ia comemorar essa festa ou não, depois de tudo que eu sabia das origens dessa festa. Se os irmãos quiserem, pesquisem por conta própria, que poderá falar para vocês melhor ainda do que eu falei, que eu dei uma pincelada porque é muita coisa. Porque senão ia ficar muito extenso o áudio. E eu ficava em dúvida, o que eu vou fazer? Porque no Natal de 2019, teve na casa da minha mãe, e na noite do dia 25, eu fiz questão que tivesse um jantar aqui, porque aqui em casa estava mais adornado, né? E os irmãos podem até ver, se a foto estiver aí, né, como é que estava. E aí eu fiquei pensando, graças a Deus já me livrei, né, dos enfeites, já não tenho mais coisa de Natal aqui em casa, né? Algumas coisas sobraram aqui, mas que não vão ser usadas. Eu creio que talvez tenha sobrado alguma coisa, talvez eu tenha esquecido, mas no final do ano passado eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? E aí veio essa palavra até mim, né? Não podeis, em 1 Coríntios 10, 21, né? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, né? Então, essas coisas, essa festa, ela tem origem pagã, né? Essa festa absorveu coisas, tradições de festividades pagãs, coisas que eram sacrificadas a demônios. O Deus Sol do povo romano. Vocês podem pesquisar aí, se vocês quiserem. Os irmãos, se eles quiserem estar pesquisando, para ver. Então eu não poderia participar da mesa do Senhor e participar da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Por mais que alguém tivesse me convidado, né? Então a minha mãe me convidou e eu recusei, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu fiquei na minha casa, fiquei aqui sozinho. Minha avó desceu para a casa da minha mãe, e eu fiquei aqui sozinho orando. E foi o meu melhor Natal de todos, porque não teve Natal e agora eu me sinto livre. Uma coisa que eu achava que eu nunca podia me libertar, uma coisa que eu nunca achava que eu poderia ser livre, mas o Senhor trabalhou no meu coração e me libertou. E que o Senhor possa falar no coração de cada um melhor, né? Procurem pesquisar, procurem saber as tradições dessa festa, procurem saber o Deus Sol do povo romano, a instituição da festa, as coisas que essa festa foi absorvendo, que nada tem a ver com Jesus. Essa festa não tem nada a ver com Jesus, mas as pessoas comemoram até hoje sem discernimento, né? Muitos cristãos. E eu queria alertar, porque eu tinha grande idolatria no meu coração. E o Senhor trabalhou no meu coração. Então, irmãos, na manhã do dia 25 de dezembro, né, eu pedi ao Senhor, né, uma palavra, e veio até mim Ezequiel 14, que fala sobre o castigo dos idólatras, né, e diz assim:
Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. E aqui no versículo 6 diz: Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. E assim segue-se em diante a conclusão até o versículo 11. E se os irmãos quiserem, podem estar lendo em casa, E eu deixo aos irmãos essa palavra e esse testemunho. Eu tinha até muito mais coisa para dizer, mas eu não queria enfadar os irmãos, Já se estendeu muito tempo, mas os irmãos pesquisem, procurem saber. Eu tinha idolatria por essa festa. Eu pensava que não podia passar um Natal sem enfeite, sem banquete, sem nada dessas coisas. E eu estou aqui para a glória do nome do Senhor. O Senhor me libertou dessa festa. Eu não sinto mais falta, para a honra e glória do nome do Senhor. Uma coisa que eu achava que nunca que eu poderia ficar sem. E para a glória de Deus, eu estou liberto dessa festa. E que o Senhor possa falar melhor a cada coração através desse testemunho e através do Espírito Santo do Senhor palestrando a cada coração, que poderá falar muito melhor do que eu. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.